Bom, dando continuidade ao nosso estudo sobre as características da capacidade de troca catiônica do solo, nós vamos falar então um pouco sobre densidade de cargas, né, na CTC do solo. Tá? Então a densidade ela vai depender do material trocador, ou seja, da argila, né, o teor e o tipo de argila. Então nós temos lá a fração sólida, que é o mineral ou a matéria orgânica, e aí na superfície tem as cargas negativas. Então, quanto a gente sabe que as cargas negativas do solo, elas estão presentes na argila e na matéria orgânica. Quanto maior o teor de argila, maior o teor de matéria orgânica, maior a densidade de cargas. Tá certo? Agora, quanto maior o tipo de argila também influencia. Se é uma argila do tipo 2:1, tem uma maior densidade de cargas. Se é uma argila 1:1, menor densidade de cargas. Tá certo? E a densidade de cargas ela é expressa em centimol carga por decímetro cúbico. Ou seja, centésima parte do mol por carga. Né? Tá aí a diferença, né, quando a gente fala da avaliação da densidade de cargas, a gente considera a molaridade por carga, tá certo? Por decímetro cúbico. Tá? Então, aqui alguns exemplos ilustrando a densidade de cargas de alguns constituintes do solo, tá? Quando no pH 7. Tá? Então, a gente pode ver matéria orgânica, né, de 150 a 400 centimol carga por quilo ou por decímetro cúbico, né? Enquanto aí uma argila 2:1, Monte Morilonita, uma argila expansiva de 80 a 120 centimol carga por quilo de solo, tá? Já quando a gente vai para a caulinita, né, que é uma argila tipo 1:1, de 3 a 15 centimol carga por decímetro cúbico, e óxidos de ferro e alumínio de 4 a 10. Então a gente vê, né, o tipo de material influenciando a densidade de carga do solo. Por isso que, né, a matéria orgânica é tão importante para os solos do cerrado, porque ela é uma fonte, né, que contribui muito para com as cargas negativas do solo do cerrado, né, chegando a contribuir com 80, às vezes mais, por cento da carga negativa presente em solos do cerrado, tá certo? Então tá aí a densidade, o máximo, né? Então enquanto a matéria orgânica tem até 400 centimol carga por decímetro cúbico, né? O óxido de ferro e alumínio tem 10 no máximo. Ou seja, a matéria orgânica tem a capacidade de ou ter uma densidade de cargas e por conta dessa densidade de cargas tem uma capacidade de reter cátions 40 vezes maior do que o óxido de ferro e alumínio. Tá? Então, isso é importante, né? A gente entender essa densidade de carga associada a esses materiais. Tá? Então, quando a gente, para entender um pouco melhor o que vem a ser centimol carga, né, nós vamos trabalhar com a transformação da molaridade em massa, né? Então, centimol carga transformar para miligrama. Tá? Então, só para nós termos uma ideia, 1 mol de potássio equivale a 39 gramas de potássio. Ok? Então, 1 centimol de potássio, ou seja, a centésima parte do mol. O que é? 1 centimol é 39 dividido por 100. Tá? Então, 1 centimol de potássio é 39 dividido por 100, ou seja, 3,039 gramas de potássio. O mesmo que 390 miligramas. Tá? Então, 1 centimol equivale a 390 miligramas de potássio. Tá? Então, se eu tenho lá a densidade, né, ou na análise do solo, tenho 0,5 centimol carga por decímetro, 0,5 centimol carga de potássio, eu tenho, né, 185 miligramas de potássio. Tá? Como nós estamos falando de densidade de carga, né, nós consideramos a molaridade
ou desculpa, nós consideramos a valência do elemento. Então, nós temos 1 centimol carga de potássio é 390 miligramas. E o centimol carga de potássio? Né? No caso, o potássio ele tem uma carga positiva, é monovalente. Tá certo? Então, nós vamos dividir o 0,39 gramas por 1, que é a valência. Né? Então, 1 centimol carga de potássio equivale a 390 miligramas de potássio. Tá? Então, quando a gente passa para decímetro cúbico, que é o volume que nós estamos considerando na análise de solo, 1 centimol carga por decímetro cúbico, tá, equivale a 390 miligramas por decímetro cúbico. Certo? Então, 1 centimol carga por decímetro cúbico equivale a 390 miligramas por decímetro cúbico. Tá? Então, se a análise do solo traz que o solo tem 0,5 centimol carga de decímetro cúbico de potássio, ele vai ter 185 miligramas de potássio por decímetro cúbico de solo. Tá? Então, essa é a forma com que se expressa a densidade de cargas, centimol carga. Né? E aí, para ficar mais fácil de compreender, a gente passa centimol carga por decímetro cúbico para miligrama por decímetro cúbico. Tá? Caso a gente deseje saber quantos quilogramas por hectare, né, se for na camada de 0 a 20, basta que a gente multiplique por 2. Tá? Então, esse 390 miligramas por decímetro cúbico, se eu multiplicar por 2, vai dar 780 quilogramas por hectare. Então, o fator de conversão. Tá? Então, se a profundidade for 0 a 20, eu multiplico por 2. Se a profundidade for de 0 a 10, multiplica por 1. Se a profundidade for de 0 a 40, multiplico por 4. Tá? Então, nesse caso aqui, 1 centimol carga por decímetro cúbico, né, equivale a 390 miligramas por decímetro cúbico, que equivale a 780 quilogramas de potássio por hectare, na camada arável, né, de 0 a 20 centímetros. Tá? Passando para o exemplo do potássio, tá? Um mol de potássio ele apresenta 40 gramas de potássio. Ok? Um mol de cálcio equivale a 40 gramas de cálcio. 1 centimol de cálcio, que é bivalente, tá? Ele é 40 dividido por 100, então dá 0,40 gramas. Vezes 1000 dá 1000, dá 400 miligramas. Quando eu vou para um centimol carga, eu considero a valência do íon. No caso, o cálcio é bivalente. Então vai dar 0,4 dividido por 2, que equivale a 200 miligramas. Logo, 1 centimol carga por decímetro cúbico de cálcio possui 200 miligramas por decímetro cúbico de cálcio. Tá? Porque aí nós consideramos a valência. Tá? Então, quando a gente fala assim que o potássio, o cálcio, nós temos 2 centimol carga por decímetro cúbico de potássio, quer dizer, as cargas negativas, 2 centimol está sendo ocupado naquele momento pelo cálcio. E quanto que equivale esses 2 centimol? 200 miligramas. Tá? Então, a soma dos cátions que estão ligados às cargas negativas, né? Então, vamos imaginar aí, tem 1 centimol carga de cálcio, 2 centimol carga de magnésio, 0,5 centimol carga de potássio, né? 2 centimol carga de hidrogênio. A soma desses cátions ligados às cargas negativas, ou seja, ocupando as cargas negativas, é que vai me dar o resultado da capacidade troca-catiônica desse solo, que é a densidade de cargas do solo. Tá? Então a gente precisa ter esse entendimento, né? Quer dizer, para cada centimol carga que eu elevo no solo de potássio, de cálcio, eu estou elevando 200 miligramas. Tá? Então, para o exercício, né, eu sugiro que a gente pare por aqui agora uns instantes, né, que vocês pausem o vídeo e procurem resolver esses dois exercícios. Primeiro,
é calcular quantos miligramas por decímetro cúbico, né, equivale a 0,5 centimol carga por decímetro cúbico de alumínio. Tá? Então a massa molar do alumínio é 27, né, e ele é trivalente. Tá? Então tem que considerar isso daí quando for para calcular centimol carga. Tá certo? E também vou pedir para vocês calcularem a capacidade máxima de retenção de potássio e de alumínio que a matéria orgânica e os óxidos podem reter. Tá? Então, vocês vão calcular quanto de potássio. Nós calculamos aqui, ó, 1 centimol carga por decímetro cúbico consegue reter 390 miligramas de potássio. Aí vocês vão vir aqui, ó, matéria orgânica é 400 centimol carga por decímetro cúbico. Se em 1 centimol consegue reter 390 miligramas e em 400, X. Tá? Essa é a capacidade máxima que a matéria orgânica tem de reter. Nós estamos pegando o exemplo só do potássio. Só para a gente ver qual que é a capacidade de retenção de cátions da matéria orgânica. E vamos fazer também a mesma conta considerando o óxido de ferro e alumínio. Qual que é a capacidade máxima? É 10 centimol carga. Se 1 centimol carga retém 390 miligramas, 10 centimol carga retém X. Tá? E aí nós vamos ver a diferença em termos de armazenamento, de retenção dos nutrientes, né? As diferentes frações sólidas presentes no solo. Né, e visualizando o quanto é importante a adição da matéria orgânica, né, e a manutenção, né, dos níveis da matéria orgânica e da argila no solo. Tá certo? Então, né, a gente faça uma pausa, resolva isso daqui, né, e depois voltem a continuar a assistir o vídeo. Tá? Aí nós passamos então para alguns atributos químicos que estão ligados à CTC do solo, né? Ou seja, nós também chamamos a CTC de complexo de troca. Então tem alguns atributos químicos que vão nos dizer ou vão mostrar, né, como é esse complexo de troca, qual que é a densidade dessas cargas, como que elas estão ocupadas, se por nutrientes ou por elementos que conferem acidez ao solo. Tá? E aí, nós vamos falar de alguns atributos. O primeiro deles é a soma de bases trocáveis. Tá? Então, as bases são os elementos essenciais, né? Mais os macronutrientes essenciais catiônicos, mais o sódio. Tá? No caso, na nossa região, Cerrado, não é comum a presença do sódio em nossos solos, então a gente não considera. Mas, né, se for determinado o sódio, né, ele entra no cômputo da soma de bases. Então, a soma de bases é a quantidade de nutrientes que estão ocupando as cargas negativas do solo. São eles cálcio, magnésio e potássio. Então, ele é um indicativo de quanto de nutriente que o meu solo consegue reter na condição que ele está. Certo? Então, ele é um indicativo da nível de fertilidade do solo. Quanto maior a soma de bases, mais fértil é o nosso solo. Tá? Então, esses elementos catiônicos, cálcio, magnésio e potássio, eles estão retidos lá no complexo de troca, né, nas cargas negativas. Soma de base. Outro atributo químico, né, que está associado ao complexo de troca é a CTC efetiva do nosso solo. O que é CTC efetiva? É a soma de bases mais acidez potencial trocável. Por quê? O que é trocável? Se nós elevarmos o pH, nós estamos liberando aquelas cargas negativas dependentes do pH, que estão preenchidas pelo alumínio. Então, por isso a CTC efetiva, ela é o quê? Soma de bases mais acidez potencial trocável, que é quem? É o alumínio. Tá certo? Então, ela também é expressa em centimol carga por decímetro cúbico, ou, né, Estado de São Paulo convencionou expressar em milimol carga por decímetro cúbico. Tá? Então, esse é outro atributo, CTC efetiva.
Essa determinação é feita na faixa de pH na qual o solo se encontra. Então, nós determinamos em laboratório o teor de cálcio, teor de magnésio, teor de potássio, teor de alumínio trocável. Somamos todos esses 4 elementos, nós temos a CTC efetiva. Tá certo? Temos também como atributo químico associado ao complexo de troca a saturação por alumínio, que é representada com M%, M minúsculo. Tá? O que é saturação por alumínio? É quanto do alumínio está ocupando a CTC efetiva. Né? Então, se eu tenho a CTC efetiva 5 centimol carga por decímetro cúbico, tá? E o alumínio é 1 centímetro cúbico, então é 1 dividido por 5 vezes 100. Vai dar 20% de saturação por alumínio. Tá? Então, ele é um indicativo da saturação do alumínio presente no solo. Tá? Cada cultura tolera um nível de acidez conferida pelo alumínio, ou nível do alumínio no solo. Tá? Então, esse M% vai trazer esse valor. Não, saturação por alumínio do solo é 15%. Ah, mas eu vou plantar braquiária, a braquiária tolera 20%. Né? Então, aí fica uma... Né? Podemos semear ela, se ela tolera 15, até 20, ela está em 15%. Né? Podemos fazer a calagem no segundo momento. Tá certo? Então, essa saturação por alumínio é um indicativo também do nível de toxidez, né, conferido pelo alumínio. Tá? Então, saturação por alumínio. Outro atributo químico é CTC/pH7, ou seja, a quantidade máxima de carga negativa presente no solo. Aí nós consideramos não só a soma de bases, mas a acidez potencial total, que é a trocável mais a não trocável. Então, é o hidrogênio mais o alumínio. Tá? Então, CTC/pH7, né, a quantidade total, ou seja, a densidade de cargas, quanto que é o máximo que o nosso solo consegue reter, né, de cargas de elementos catiônicos. Tá? Então, esse é CTC/pH7, tá? Também é um indicativo da fertilidade. Quanto maior o teor de matéria orgânica, né, maior o teor de argila, maior o teor de argila 2:1, né, maior será essa CTC/pH7. Agora, se a gente vai para um solo arenoso, baixo teor de argila, CTC/pH7, muito baixa. Certo? Então, solos do cerrado, nós podemos encontrar, dependendo da textura, né, solo de textura média, arenosa, CTC/pH7 menor do que 4 centimol carga por decímetro cúbico. Agora, quando a gente vai para solos do sul do Brasil, que tem um maior teor de matéria orgânica, solos mais jovens, maior teor de argila, essa CTC pode chegar a 15 centimol carga por decímetro cúbico. Né? Então, nós temos uma condição aí, por exemplo, de 3 centimol carga para 15. Né? Esse que tem 15, ele tem uma capacidade muito maior de retenção de nutrientes. Tá? E o último atributo químico, né, que faz parte do complexo de troca, né, do solo, da CTC, que é a saturação por base, que também é um indicativo do nível de fertilidade do nosso solo. Tá? O que quer dizer saturação por base? É quanto de bases, ou seja, de elementos, de nutrientes essenciais, estão ocupando o total de carga negativa. Tá? Então, por exemplo, se a CTC/pH7 do meu solo é 10 centimol carga, e dessas 10 a soma de base é 7, eu tenho que 7 dividido por 10 vezes 100 é 70. Eu tenho que 70% das cargas negativas totais do solo estão ocupadas por nutrientes. Então, é um solo bastante fértil. Agora, o solo em condições naturais, essa saturação por base pode estar na faixa de 25%. Ou seja, do total de carga negativa, apenas 25% está ocupado por nutrientes. E o restante? Hidrogênio e alumínio, principalmente. Tá? Então, são esses 5 atributos, né, químicos e que estão associados ao complexo de troca, CTC do solo. Tá? Soma de base, CTC efetiva, saturação por alumínio,
CTC pH 7 e saturação por base. E assim elas estão representadas aqui na análise de solo, tá? Nós podemos ver aqui, né? Aqui esses 5 valores aqui, ó, né? Aqui está associado ao complexo de troca. Então SB, soma de base, 6,12. De onde veio 6,12? 0,52 mais 4 mais 1,6. Tá? CTC efetiva, 6,12. Mas ela é igual à soma de base? Sim. Por que que ela é igual? Porque a acidez potencial trocável, que é o alumínio, é zero. Tá? Então, toda vez que o alumínio for zero, a acidez, a CTC efetiva é igual à soma de base. Tá? E por que que esse alumínio é zero? Porque o pH é maior do que 5,5. Todas as vezes que vocês identificarem uma análise de solo pH em água maior do que 5,5, pH em água maior do que 5,5, o alumínio deve ser zero. Tá? Porque nessa faixa de pH o alumínio não consegue se manter ligado à carga negativa do solo. Tá? E aí ele acaba se dissociando, né, se desligando, né, e sendo complexado por outros elementos presentes no solo. Tá? Então, nesse caso, CTC efetivo é 6,12, CTC pH 7 é o 6,12 mais a acidez potencial total, que é o H mais Al. Esse alumínio aqui, ó, é esse alumínio, certo? Então, se o alumínio é zero, o hidrogênio é 1,18. Tá? Então, fica 6,12 mais 1,8. Tá? Então, dá 7,92. Certo? Saturação por base é a soma de base, que é o 6,12, dividido pela CTC pH 7, que é o total de carga negativa, 7,92. Vezes 100, saturação por base vai ser 77%. Ou seja, do total de carga negativa presente nesse solo, 77% é de nutrientes. Certo? E, por fim, saturação por alumínio. Se o alumínio aqui é zero, né? Lembrando, a fórmula é 0 dividido pela CTC efetiva vezes 100. Então, se aqui é zero, então vai ser 0 dividido por 6,12 é zero. Então, a saturação por alumínio é zero, porque não tem alumínio no nosso solo, nessa condição que ele se encontra. Certo? Então, agora nós vamos parar por aqui, vamos postar uma lista de exercícios para que vocês possam resolver, certo? E entregar na próxima aula.